Olá, boa noite. Vou convidar aqui minha parceira Larissa, do Espaço Fênix Psicologia, para a gente dar início à nossa roda de conversa. Oi. Oi, boa noite, Boa tudo noite, bem? Lu. Prazer estar aqui Tudo de novo, né, para nossa segunda rodada de roda de jóia? conversa sobre sexualidade. Ai, que delícia, não? Um assunto tão importante, né? Neste mês de Setembro Amarelo, temos que ter empatia, que na verdade a gente precisa comemorar a vida todos os dias, não é mesmo? E esse assunto, assim, na verdade, a gente conversando, pessoal, a gente tem identificado, né, pelos índices aí eu até postei esses dias, segundo a Organização Mundial de Saúde, a violência tem sido, por medo, as pessoas têm tirado suas vidas, e essa questão de gênero, da transição que as pessoas têm que passar pelas suas escolhas, pelas suas orientações, né? Na vida, que escolhem, isso tem sido grande preocupação da nossa parte. Então, eu e Larissa estamos aqui nessa responsabilidade da psicologia, né? De trazer esse assunto de uma forma mais natural, de uma forma da condição humana, né, Lari? Fala um pouquinho aí também como você sente, como você acha tudo isso. Eu acho que a gente vê, né, que o Setembro Amarelo já é algo consolidado, tem uma campanha, né, campanha pela vida, para que as pessoas possam não se sentir sufocadas no seu sofrimento, mas que elas possam ser acolhidas na sua dor e ser escutadas. E principalmente vamos pensar na comunidade LGBT que sofre tantos ataques, né, de violência de gênero. A gente comentou um pouco na primeira roda de conversa, né, sobre a questão de feminicídio. Então, vem acontecendo, tem dados muito alarmantes. E se a gente voltar de novo para a questão do Setembro Amarelo, a gente sabe que tem dois meses especiais, né? O Janeiro Branco e o Setembro Uhum. Amarelo. Claro que o Setembro Amarelo é mais conhecido, é mais consolidado. Dificilmente alguém desconhece a questão da campanha do Setembro Amarelo. Mas o que a gente, como psicólogas, né, a nossa bandeira maior de direitos humanos e de pensar que saúde mental é um tema que tem que ser discutido o ano inteiro. O ano E a inteiro, nossa isso. discussão é muito numa linha de acolher, né? É um assunto duro, é um assunto às vezes difícil. Hoje a gente vai falar um pouco, né, que é um tema super rico, assim, que é a questão de transição de gênero, né, que gera aí certas confusões nas pessoas, é um tema que gera certa polêmica, tanto em espaços educativos, como, né, os educadores têm essa questão de preparar o terreno para receber os alunos e que esses alunos sejam respeitados e não sofram tanta discriminação, né, e não queiram às vezes até se recusarem, né, Lu, de voltar para a escola, de estão torcendo agora que não estão na escola, alguns, né, que podem optar por não ter aula presencial, em função de Uhum. se sentir mais protegido em casa do que em função na escola. Então a gente são temas que a gente tem que discutir, né, que é importante. Sendo Setembro Amarelo, claro que é importante também Setembro Amarelo falar sobre ele. Mas, independente do Setembro Amarelo, é uma questão que precisa ser colocada em pauta, né? Para ter um fórum de discussão, e eu acho que é o que a gente está tentando, é a nossa proposta, na verdade, é tentando, né? É a nossa proposta com rodas de conversa, né? De trazer esses assuntos à tona. Estamos aqui nessa responsabilidade pautadas na psicoeducação e no olhar da saúde mental, né? Como uma forma de prevenir essas situações que a Larissa bem colocou, uma forma da gente contribuir para que todos nós possamos evoluir nesse acolhimento, ter empatia, né? Com a escolha de vida que qualquer um tenha, né? Então a gente está aqui com a imensa honra recebendo dois queridos amigos aqui, o Pedro e a Letícia, que generosamente virão aqui, né, se expor
respeitosamente, eu acredito que todo o público vai recebê-los com todo o carinho, como a gente está recebendo, com todo o nosso amor, né? Para poder contribuir, para deixar essa contribuição, porque poucos entendem como que acontece essa transição, né? Então eles generosamente vêm aqui colocar como foi essa transição, porque o Pedro também já foi criança, já foi adolescente, hoje ele é um adulto, mas ele passou por esses muitos preconceitos, muita discriminação, né? E vamos ouvir deles, né? Deixa eu chamar eles aqui. Oi, Olá! Olá, gente, boa noite. Boa Boa noite! noite! Boa Tudo noite. bem com vocês? Não entendi? Tudo bem com vocês aí em Minas? Tudo jóia. Ah, importante, né? Situar o pessoal. Estou falando de São Paulo, Larissa está no Rio de Janeiro. Em Belo Em Horizonte. Minas Gerais. Olha que rico, né? Muito rico isso. Bom demais, viu? Muito bom. Primeiro, muito obrigada, viu, Pedro, Letícia, por aceitar nosso convite nessa roda de conversa que a gente está aqui à luz da psicoeducação e da saúde mental, né? Trazendo temas super importantes para contribuir aí para pais e filhos. Nós que atendemos adolescentes, a Larissa atende adolescente, também faz cursos, né? Elabora cursos de psicologia na área, então vocês estão aqui para contribuir bastante. Então, muito obrigada, viu? Nós que agradecemos o convite e para a gente, assim, é uma oportunidade até de ajudar, né, pais e filhos a terem uma noção, né, dessa vivência que hoje em dia está em alta, né, falar sobre isso, mas nem todo mundo tem acesso. Exatamente. Então, assim, Pedro, de antemão eu gostaria de te perguntar, né? Como que foi desde o seu processo da infância, de descoberta, as suas primeiras sensações, de você já vai vendo seus interesses, né? E aí já você desde de pequeno foi começando a ter essa clareza, né, de como seria todos nós passamos por esse autoconhecimento, essa questão de identificar o que a gente gosta mais, nossos interesses e a construção do ser que todo mundo passa, né? Como foi para você na infância, na adolescência? Bom, na infância eu já vinha reparando, né, em mim mesmo que eu tinha vamos dizer assim, um comportamento bem diferente assim de outras meninas, né? Né, que eu nasci designado no sexo feminino e aí eu tive totalmente essa criação, né, numa educação cisnormativa, né? Que homem é homem, é azul, e mulher é mulher e é azul. É rosa, desculpa. Então, nesse quesito, eu já vinha assim que eu tinha um comportamento diferente, não me sentia bem dentro desse padrão ali. E aí eu já começava a notar, só que eu tinha uma certa dificuldade que eu não entendia o que era isso. Simplesmente achava que era o meu jeito mesmo né, de ser e tal. E com o passar do tempo, assim, para a infância até a adolescência, eu sempre tive, assim, esses gostos, né, diferentes de roupas, não gostava daquelas, de vestidos, enfim, vestir, né, totalmente no feminino, e debatia isso, né, com os meus pais, mas eu não sabia expor corretamente, né, e também eles não entendiam até mesmo pela criação que eles tiveram, né? Então, assim, não é nem culpa deles, mas foi simplesmente a criação, entendeu? E aí da infância, né, até a adolescência, eu fui me reparando, né, dessa forma e comecei a entender um pouco mais sobre sexualidade. Até então me identificava, né, como mulher e eu tinha essa percepção assim, não, eu sou então uma menina lésbica, que eu gosto de outras meninas, né, e tudo mais. E aí essa presença, né, que a gente chama na transexualidade, né, de disforia,
que aquele incômodo, né, com o jeito que a gente, né, tem o nosso corpo, né, os seios, menstruação, essa coisa, a gente, né, fica com essa disforia, né, do corpo que a gente tem. E É aí, como se sentimento de inadequado, assim, você se sentia um pouco inadequado, tipo, eu não desejo isso, não quero isso pra mim, é isso? isso, justamente, é como se não me pertencesse aquilo ali que eu tinha e aquilo ali que eu vivia. Então, eu continuei, né, nesse pensamento, só que eu falei, olha, as formas em que eu posso adequar isso é, por exemplo, usar uma roupa, né, mais frouxa para esconder seios e essas coisas, né, usar umas roupas, né, assim, que eu gostava mesmo, né, que são ditas assim no padrão masculino, né, porque para mim eu entendo que roupa, até mesmo a roupa, ela não tem gênero, não existe assim. Na minha ideologia, a roupa de mulher e a roupa de homem. Eu usava aquela que eu me sentia bem. Mas falando de padrões, é dito hoje na sociedade como roupas, né, masculinas. E aí eu fui crescendo né, passando assim pela adolescência, meus pais já foram notando assim esse comportamento, né, desde criança que via sempre muito forte, né, que era eu desde pequeno ali nessa masculinidade, né, que era diferente assim da criação deles, até assim falava, não, tem alguma coisa errada com essa criança. Só que como eu era criança, para eles assim não tinha nenhum problema. O problema foi quando eu parti para minha adolescência. Que na minha adolescência teve uma pessoa, né, que né, tava na nossa família na época, né? E aí essa pessoa ela começava a se influenciar de forma preconceituosa os meus pais, né, a minha irmã. Então essa pessoa, né, que era o meu ex-cunhado, ele agia justamente para agredir, para menosprezar aquilo tudo que eu era, e isso influenciava muito os meus pais. Por exemplo, na adolescência, ali, aquela fazinha ali de, né, as primeiras paixões, namoradinhos, namoradinhas e tal. Falava, não, você tem que namorar com homem, você é mulher, você pode, não pode ser esse tipo de gente. Então eles usavam isso, justamente usava essa linguagem, né? Justamente para um ato de preconceito mesmo, né? Também não falavam assim de forma direta, não. Mulher não pode namorar mulher. Você não, eles simplesmente falavam, você não pode ser desse tipo de gente. É engraçado, assim, né? Ao mesmo tempo, para os pais, realmente é um processo dolorido, né? Porque a gente já até falou em outras lives, Pedro, assim, quando a gente vai ser mãe, a gente idealiza o filho, né? Como você disse, vai nascer menino, vai ser menina, né? Então a gente já tem embutido a toda aquela crença, já sabe o que a criança vai ser do início ao fim da vida. Vai ter 15 anos, vai se casar de vestido de noiva, vai isso, entendeu? Isso já tá posto pela nossa sociedade, certo? Todos os E rituais, né? exatamente. Veja você trazendo, né, sua história. Seus pais, na verdade, reforçando a todo momento, tipo, lembre-se, você é uma menina, os comportamentos esperados, filha, é assim, é assim, é assim. Agora, eu me remetendo, né, assim, eu sou hétero, né? Alguém reforçou isso pra mim? Olha, você tem que namorar com um menino. Ninguém reforçou isso pra mim. É natural. É um processo natural, né? Então, é estranho alguém ficar reforçando, lembrando qual é o seu gênero, o que você tem que ser. Você vai descobrindo aos poucos, né? Porque se a gente for fazer ao contrário, na verdade, não existe isso. Então, Justamente. Eu tinha esse peso, né, desde a infância, assim, eu considero assim um peso que foi nas costas de, tipo assim, eu era muito diferente das outras pessoas, né, que naquela época, assim, como eu disse, eu não entendia nada, meus pais muito menos. E aí, quando eu cheguei na adolescência, tinha esse outro peso, que era o preconceito já deles notando aquela coisa ali. Não, na época, né, minha filha gosta de mulher, que isso, tá errado, não dá pra ser assim. Então, eles queriam impor aquela realidade ali na minha vida, justamente por ser o certo, né, na vivência deles. E essa influência, né, do meu ex-cunhado realmente foi essa opressão, muito mais né? forte. Você se sente mais oprimido, então, né?
Sim, sim. Foi um ponto mais forte da adolescência, porque naquela época, como, né, falo aí de 2009, 2008, por aí, naquela época até assim, não era se falado, né, sobre transexualidade tanto quanto é hoje. Simplesmente eu era menina que gostava de Sim. menina. E nisso, assim, nessa influência, meus pais, assim, também não procuravam, sabe? Por isso que é extremamente importante, né, os pais procurarem profissionais, né, principalmente os psicólogos, para terem esse aconselhamento. Olha, né, não para apontar o dedo e falar, olha, o meu filho, eu acho que é isso. Não, é simplesmente para fazer esse estudo, né, um entendimento do que se passa ali na cabeça da criança, que eu acho que é extremamente importante. Então, eles não tiveram essa atitude, né? Simplesmente eles foram nessa linguagem, né? Não, não pode ser assim, não vai ser assim. E eles começaram a me privar de conviver com pessoas, né? Com amigos, que eles achavam que era influência na época. Queriam me proibir, até de certa forma, assim, de estudar também. Achavam que aquilo ali tudo era aquela coisa de fase de adolescente, que eu era influenciado por outras pessoas. E aí, fui, né, de certa forma, assim, um tempinho, né, expulso de casa por isso, né, porque eu não conseguia viver naquilo ali, né, de me vestir de tal forma que naquela época chegava a ser uma imposição mesmo. Você tem que se vestir assim, senão você não tá certo, você tem que passar maquiagem, você tem que pintar as unhas, você tem que ser mulher. Era isso que eles me Usar salto alto, vestido, salto saia, alto, justamente todo cabelo. o kit. Justamente. Então, assim, naquela época eu cresci na adolescência, uma boneca montada. Sim. Uma bonequinha montada. Era o cabelo grande, com luzes, louro, ela era Um tudo top ali que eles enorme. queriam, justamente. E É era importante as pessoas que estão nos assistindo, assim, fazer o exercício de se colocar no lugar, né? Então, pensa, gente, então eu teria que cortar meu cabelo, é isso, Pedro? Eu teria que colocar barba, forçado, você disse que era uma coisa imposta, né? Entendeu? assim, Então a gente tem que se colocar no lugar do outro, assim, para compreender o sentimento, né? E aí, justamente. nesse caminho, você conheceu Letícia no período escolar, foi Sim, foi isso? ali Como no foi? finalzinho ali da minha adolescência, né? 17 anos, que eu já ainda tinha esse embate com a minha família, né? Tipo, a minha mãe e o meu pai, eles não aceitavam nem por nada. E aí eu queria comprar, por exemplo, eu queria comprar as minhas roupas que eu gostava, eu não podia, só que podia ter as roupas que eles me davam. Então aí eu falei, não, eu pensei, já tenho 17 anos, já tá na hora de mexer meus pauzinhos, né? Vou trabalhar, pelo menos o dinheiro é meu, Pelo eu menos pela compro o que primeira eu quero. roupa, Justamente, eu vou poder me vestir lutar como eu quero. pelo guarda-roupa. Justamente. E aí foi o que eu fiz. Eu falei, não, eu vou procurar um emprego. Aí eu procurei ali justamente conciliar a escola com o trabalho. Na época que eu comecei a procurar trabalho, eu ainda tinha uma aparência totalmente feminina. Então, isso possibilitou uma facilidade de arrumar um emprego fácil. Por quê? Depois desse emprego, eu tive a tentativa de arrumar outros empregos, né? E já era, assim, numa fisionomia, né? Numa estética, assim, totalmente, como se diz, né? Uma mulher mais masculina. E aí eu levei muitos nãos, muitos nãos. Então esse meu primeiro emprego foi muito fácil de conseguir, porque estava ali dentro do padrão, era mulher, era aquilo ali mesmo, e eles, né, não tiveram nenhuma negativa sobre isso. E foi lá que eu conheci a Letícia, né, que atualmente é minha esposa, e nisso, né, eu me apresentei, né, para ela, assim, né, como mulher mesmo. Eu me entendia ainda assim, não me entendia como transexual, um homem trans. Eu me entendia ainda como uma mulher, só que de um jeito diferente, de um jeito natural meu de se vestir. E, e aí a gente, né, engatou ali um namoro, e foi nessa época que foi muito importante também, porque como eu já consegui um trabalho, já tinha, né, nessa época, eu saí inclusive de casa justamente pelo preconceito dos meus pais, né, da minha família, foi eu arrumar um emprego, passou um tempinho ali, os meus 18 anos, eu falei, vou seguir meu rumo, porque naquela época o que minha mãe tinha falado
era assim, se você quiser ser esse tipo de pessoa, você vai ser fora da minha casa. Como na adolescência ela já tinha, né, me expulsado, aí eu ficava na casa de uma amiga e voltava. Aí ficava na casa da amiga e voltava. Ficava nesse vai e vem. Até que aí, 18 anos, eu criei coragem e fui. E aí eu fui morar com a Letícia. Ela me ajudou muito porque na época eu ganhava pouco, né? Eu trabalhava como telemarketing. E aí não conseguia ainda bancar um espaço, né, pra mim. Então a gente falou, vamos morar junto, acho que, né, vai dar certo, é uma forma da gente se ajudar, Sim. né? E aí, nessa época, minha mãe foi vendo ali essas diferenças, né? Eu terminei a escola, eu estava trabalhando. Após a escola, eu já comecei a me interessar pela faculdade, ou seja, já foi uma conexão da escola diretamente para a faculdade. Então, ela foi vendo, olha, tudo bem, naquela época, né? Minha filha é dessa forma, mas tá seguindo pelo menos uma forma de vida assim que eu esperava, né? Que eu esperava, né? Nela, né? Ela falando, né? Que ela esperava. Então, ela foi criando essa confiança. E aí veio, né, com a ajuda de uma tia minha, que já tinha uma mente mais aberta, já tinha mais, assim, uma proximidade com essa, né? Com a diversidade. E ela foi conversando com a minha mãe, porque minha mãe viu que naquela época ela me perdeu, né? Porque a mãe, ela quer proteger, a mãe quer ter o filho perto. E nem isso eu conseguia ficar ali perto dela, justamente por causa desse problema todo. E aí ela foi tendo essa confiança, vendo que realmente eu estava crescendo e tomando meu rumo, assim, de forma, né, honesta, né? Trabalhando, enfim, né, estudando, como, né, muitos fazem. E aí ela criou, né, essa proximidade maior, querendo conhecer a Letícia, né? A gente começou, nós dois, né? Começamos a frequentar a casa dela, ela foi conhecendo mais, né? Que por eu ser, né, na época lésbica, não era aquele bicho de 7 cabeças, mas, né, ela ainda tinha aquele receio. E aí ela de repente, assim, né, minha tia conversou com ela e tudo mais, e foi muito fácil depois. Porque ela falou, não, já está virando, né, como diria ela, né, o meu bebê já está virando um adulto, então não tem porquê mais. Eu acho que vale a pena eu dar uma chance pra, né, pra eu vivenciar isso. Só que mesmo Eu assim... lembro de você comentar, Pedro, que uma novela estava passando no tempo que ajudou muito assim, os seus pais compreenderem todo esse processo que foi dolorido, né? Da atriz, não foi? Isso. Nessa época que a gente, assim, que ela começou a aceitar, eu ainda não me entendia como um homem trans. Eu fui me entender como um homem trans quantos anos aqui? Em 2016. Então, uns 4 anos depois que a gente já tinha um relacionamento, que minha mãe já tinha, assim, uma aceitação maior, né, do nosso relacionamento né, da minha sexualidade, eu fui notando essas diferenças que eu ainda sentia, né, a disforia dos seios. Sim. Eu não estava completa, eu já me vestia como eu queria, já me portava, assim, do jeito que eu queria. Já vivia a minha vida, só que ainda tinham coisas que me causavam eu posso te falar que era até às vezes uma repulsa do próprio corpo, sabe? Eu não gosto disso, não me sinto bem com isso, eu não consigo viver com isso. E isso até era uma martirização, sabe? Psicológica. E tem assim, pessoas que infelizmente se martirizam fisicamente, sabe? Tem gente assim que não consegue conviver com isso. E é um processo, com certeza, com certeza. E já tive pacientes também que já passaram por mim, assim, que não conseguem saber qual é o caminho a seguir, né? Porque, como você disse, olha, 4 anos depois que você foi descobrir de fato como gostaria de ser no mundo, né? Embora já tivesse mais aceitação, acolhimento da sua família, mas ainda assim estava insatisfeito com você mesmo. Veja, né? Sim. A questão de autoestima, né? E esse caminho a percorrer é que também nem todos têm clareza, né, Pedro?
que é o processo da transição. Então, primeiro você faz a transição social, não é isso? Foi aos poucos que você foi fazendo isso? Pois é, quando eu me entendi homem trans, né, que eu senti essa necessidade de dar um passo a mais, que foi aí que eu comecei a acompanhar algumas pessoas, né, via internet, que eram se sentiam da mesma forma que eu me sentia. Então eu falei, poxa, é possível mudar o meu corpo, é possível eu conseguir fazer as adequações que eu quero, porque ser trans hoje não é uma regra. Você ter que hormonizar, trocar o nome, se vestir como tal, não é regra. Isso vale até mesmo para as crianças. No processo de uma criança que se identifica, né, depois de ter passado pelo psicólogo, né, pelos médicos que são necessários, né, os profissionais que são necessários, né, juntamente com os pais, a criança ela pode ou não fazer algumas mudanças, no sentido de uma mudança social, que é o nome social, que é o jeito de se vestir. E nessa fase, isso, o cabelo, né, os gostos, a criança pode viver essa transexualidade de uma forma social. Agora, no que diz a parte biológica de mudar o corpo, no Brasil, atualmente, ainda não é possível as crianças fazerem uso, né, de hormônios. O que pode ser feito né, esses pré-adolescentes, eles usarem bloqueadores que ocasionam um bloqueio de certas características que ele não gostaria de ter. Por exemplo, se na época eu conseguisse ter esse papo mais aberto com os meus pais, que eles me entendessem e me ajudassem a compreender o que eu era, eu poderia tomar aplicar esse bloqueador e eu não menstruaria. Possivelmente, se não desenvolveria os seios, né, na adolescência. Para meninos, né, não desenvolveria um gogó. A menstruação também, né, nas meninas não aconteceria, porque essas mudanças todas, para muitos pais, é uma festa, né? Nossa, minha filha tá virando uma mocinha e foi isso que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo. Você não é motivo de festa. Justamente, foi o que aconteceu comigo. A minha mãe falando, tá virando uma mocinha, que ótimo. Era aquela festa, mas para mim era aquela coisa, nossa, ferrou. Agora que as coisas complicaram, porque são coisas que eu não desejava, né? Então, ou seja, o que você está dizendo? Que no período da adolescência, né, é claro que o adolescente seria muito bom se ele tivesse também um acompanhamento psicológico, e acaba que os pais vão pensar o quê? Não, tá muito cedo, você não tem opinião formada, você não tem juízo ainda, você não sabe quem você é ainda. Então, tudo isso o adolescente vai passar realmente, mas se ele tiver um acompanhamento psicológico com um ebiatra, né, que é depois do pediatra, é o ebiatra, com um endocrinologista, de repente, acompanhado de profissionais, né? Uma equipe assim multidisciplinar. É claro que também não é todo mundo que tem essa condição de ter esses profissionais de forma particular, mas também às vezes pelo SUS, né? Então, os impactos, tanto psicológico como biológico, seriam menores. É isso, Pedro, que você está dizendo? Você não teria passado por tantas questões psicológicas também no período escolar, né? E também até mesmo com aquela pessoa que conviveu ali na sua família, porque isso seria bloqueado, é isso? Justamente. Foi bom assim, você ter tocado nesse assunto assim da escola, que na escola, por eu ser uma menina diferente, eu já passava assim por esses julgamentos. Ah lá, Maria João, Sapatão, Maria Homem. Eu já ouvia esses nomes, né? Sim, mais pejorativo, né? Colegas, justamente. Dos colegas. Né? Só que se me perguntasse hoje, para eu voltar no tempo entre batalhar junto com os meus pais para passar por esse processo já como homem trans, ao viver aquilo que eu vivi, né, de ser de ser identificado somente como uma menina, eu passaria pela transição. Eu sei que com certeza eu teria mais problemas, né, porque naquela época
não se entendia muita coisa, né, disso. Então, Quando você fala daquela época, Pedro, tem 6 anos, 5 anos atrás, é isso? uns 10 anos, 12 anos atrás. Não é muita Entendi. coisa, mas também, né, não é tão Mas olha o velho quanto assim. avançou, né? Mas é interessante que tu Justamente. tá trazendo, né, Pedro, no sentido assim, às vezes vai numa linha de uma guerra com o seu próprio corpo. Esse corpo, é que nem tava falando, né? Minha conquista, né? Eu vou comprar minha própria roupa, vou vestir o que eu quiser. Mas não Uhum, é só isso. Às vezes são mudanças tão simples que pra nós, assim, uma roupa, tá? Tem é, tanta diferença uma roupa. E faz sim toda a diferença. Mas pra ti, tu percebeu, né, pela tua fala, de que não era uhum, simplesmente trocar de roupa e poder vestir o que quisesse, sem seguir uma questão, né, heteronormativa, ou aquela que tu falou várias vezes, né? Aquele tipo de gente. Como se fosse algo que desvio de caráter, uma pessoa que seria ruim, vamos pensar que se envolveria com amizades incertas. Vamos pensar outras, né, aqui viajando festeiro, que não queria nada da vida, envolve uhum, também questões de promiscuidade, então vai se relacionar com todo mundo. E que uhum, tipo de pessoa é essa que tu vai ser, meu filho? Então, todas essas ideias, às vezes, essas crenças muito distorcidas que ainda estão presentes na sociedade, que vão impactar, de certa forma, nesse processo de transição, né? O que é uma leitura que eu faço, assim. Porque tu falou, né? Isso faz o quê? 10 anos atrás. Hoje, até hoje, a gente até se embanana com a sigla, né? Porque assim, o que é o L ali? O que é o T? O que é o quê? O que seria o a mais, né? De fato. O que entraria em toda essa galera aí? Todos merecem ser respeitados, mas quem é quem, né? Qual é cada como se fossem umas tribos diferentes, né? Mas são justamente. todas pessoas, todos seres humanos, né? Todos querendo ser respeitados e viverem sua vida em paz. Mas não é tão simples assim, né? Não escolher, ter a coragem de escolher o seu próprio estilo de vida e bancar esse estilo de vida gera, né? É uma coisa que é meio indigesta, assim, não é, você é o que eu quero ser da vida e é isso mesmo, ninguém tem nada a ver com isso. Verdade, né? De certa forma, não tem ninguém nada a ver com isso porque é a tua intimidade. Mas, tu falou da questão do trabalho, né? De certa forma, vai impactar em algum momento, vai ter uma barreira social que não é a família só, né? Em outros Justamente. espaços, né? Por exemplo, na universidade, em escola, trabalho, estágio. Então, todos os lugares parece que tem sempre que dar uma justificativa, né? Pessoal, não estranha, eu sou assim mesmo, e daí tem todo uma justificativa do tipo assim, né? Não teria que dar justificativa do que tu é, o que tu deixa de ser. E Uhum, simplesmente fazer a tua tarefa, né? Desempenhar e exercer, né? Colocar teu talento à prova. Isso que tem que ser interessante, né? Se tu é uma pessoa talentosa, é por isso que tu tem que ser reconhecido. Não porque isso, porque aquilo, porque, né? Ficar se justificando o tempo todo. E como às uhum, vezes isso parece cansativo, né? A gente tem no lugar, fico me colocando no lugar de uma pessoa, né? Assim como tu passou por um processo de transição, mas tem assim, né? Chegar lá e falar, então, é assim, que é o trabalho, e a pessoa só olhando pra ti, te perguntando, tá, mas como é que é? Tipo assim, como é que é o quê? Não pergunta coisa que não é pra saber, gente, o que é isso? Nem te conheço, quer saber umas coisas nada a ver. Mas assim, como é que... Não, gente, eu vim aqui pra trabalhar, não vim aqui pra discutir outra seara de coisas, né? desse Mas é jeito. uma... que às vezes pra nós aqui a gente tá falando de uma forma leve, mas de certa forma, isso traz um sofrimento para a pessoa, né? Porque assim, tipo, por que que eu tenho que sempre me justificar e o meu colega que está sentado do lado, sendo homem ou uma mulher, ah, não tem que falar sobre isso. Me pergunta para esse Justamente. tipo de coisa. Eu passei por isso numa época assim de trabalho, né? Depois que eu Uhum, né, saí daquela outra empresa, procurando outros empregos já numa aparência assim dita, né, no padrão uhum, masculino, né? Ainda uhum, assim sendo, né, fisicamente, né, né, visto assim pela sociedade como uma mulher ainda. Eu tive muita dificuldade de arrumar empregos. As pessoas me davam não, porque não era o tipo de mulher que eles queriam empregar ali.
entendeu? Então eu tive que, né, nesse processo, assim, me adaptar para sobreviver. Ou seja, ser uma pessoa, né, considerada mais feminina para arrumar empregos. E foi o que eu fiz, né? Ou eu sobrevivi, né? Ou, né, porque eu não tinha apoio dos meus pais financeiramente nessa época. E aí eu consegui arrumar emprego, né, um outro emprego depois disso. E nesse emprego foi muito complicado porque foi nessa época que, nesse emprego, que eles me queriam colocar uma forma ali de comportamento, né? Eles queriam que eu vestisse uma roupa em que a calça era super transparente, mostrava até a calcinha, sabe? Uma blusa assim, bem branquinha e marcava tudo. Só que assim, a blusa não me importava tanto porque eu usava top na época, então não era tanto problema. Mas eu não sentia bem assim muito com aquela calça. E aí eu cheguei assim ao gestor e falei, olha, eu gostaria de usar uma outra calça. Poderia ser até uma calça, né, do uniforme masculino, mas é porque só não me sinto bem assim nessa roupa. Você pode me fornecer uma outra Que calça? bom. Isso. E ele falou assim comigo, não, porque mulher tem que usar esse tipo de calça. E você é mulher, você tá aqui, você tá trabalhando, você tem que vestir a roupa de mulher. Aí, nossa, aquilo ali pra mim foi o estopim. Eu falei assim, não, acabou. Tem lá dentro ainda que o cara, que era o gestor da empresa, ele ainda falou uma calça apertadinha. Aí, como tá achando isso como feminino, né? A mulher tem que usar uma calça apertada mesmo, apertadinha. Então, tipo assim, aquilo ali pra mim foi o estopim. Eu falei, na época eu já fazia faculdade, e aí eu já comecei ali a me desenvolver profissionalmente, né, na faculdade. E aí eu liguei pra Letícia, assim, na época a gente já tava junto, eu falei com ela, amor, acabou. Não quero mais, eu não vou trabalhar mais pra ninguém. Não vou voltar. Eu vou chutar o balde de emprego, eu não Porque quero trabalhar pra ninguém. a regra colocada pela empresa veio também com um tom de exposição, né? Que você tava ali, como quem diz, isso que a Letícia comentou, né? Que ele ainda fez um comentário assim, e tão apertadinha, ou seja, quase que uma cantada, aí você, opa, parou. Pois é. Vamos descer desse trem aqui que eu não vou ficar mais aqui, né? Sim. Uma coisa muito sexista, né? Dress Nossa, code é. esse que faz com que a pessoa pareça um objeto sexual andando por aí. Isso Entendeu? não é muito respeitoso, né? Respeitoso ao quadrado, né? Ao quadrado. A regra aqui. Justamente nessa época eu foi assim, a gota d'água pra mim. Eu liguei pra ela e falei, olha, eu vou pedir conta agora. Aí ela, não, vamos conversar e tal. Tipo, o que tá acontecendo? Me explica. Eu expliquei. Aí eu desliguei o telefone e falei, eu pedi conta. Aí eu falei, eu vou trabalhar por minha conta. Não tem problema se eu passar dificuldade agora, eu vou conseguir. Eu vou remar contra a maré, mas eu vou conseguir. Cansei de viver essas coisas, sabe? Das pessoas quererem ditar o que eu preciso, né, seguir para trabalhar. Então, tipo assim, já vem um preconceito na família, depois vem um preconceito ali na escola, depois vem um preconceito ali na hora de conseguir o emprego. Então, foi extremamente assim, eu acho que foi até uma luz na minha vida, porque eu consegui. Fortalecedor, né? Foi. Eu falei, não, eu vou ser quem eu vou ser, eu vou atrás mesmo, eu vou trabalhar por minha conta, e é isso, eu vou seguir a minha vida. E aí eu me assumi para ela, né, um pouco tempo depois, como homem trans. Porque o nosso diálogo era assim, nós somos duas lésbicas, a gente, né, somos duas lésbicas, então, ok. Não tinha tocado nesse assunto ainda com ela, porque eu tinha um certo medo. Eu ficava ali rodeando, tocando no assunto, até, assim, ver o que é que ela falava. E na época, assim, ela não entendia, assim, muito bem, né? Como eu também não entendia. Sim. E aí, a Letícia, ela me ajudou, né, a ir atrás, né? No início eu fiquei assim, Foi, Letícia, pra você. eu fiquei desse jeito, assim, com olho desse tamanho. Eu falei, que coisa é essa, velho? Eu não sabia nem o que era isso, nem pra onde que vai, pra onde que ia, se era História é essa aí. cabelo, não sabia nada de transexualidade, né? E aí, nesse momento, pra mim foi muito complicado, porque pouco tempo eu tinha perdido meu pai. Eu falei, nossa, um ano bomba, viu? Eu fiquei assim, só isso na minha cabeça, eu falei, que bomba é essa? Aí eu peguei e no início não reagi bem, não
Assim, para mim foi a coisa mais bizarra da vida que vocês imaginarem, assim, na cabeça de vocês. Aí depois, com a minha sabedoria de professora, né, que a minha formação principal é a educação, eu procurei saber o que era. Eu falei, olha, eu vou julgar, não, porque cada um é cada um, eu vou saber o que é isso. Eu fui estudando, procurando informação, aí eu voltei para a área educacional, aí lá eu tive a oportunidade com um amigo nosso lá do trabalho, a gente desenvolveu junto um projeto para empregabilidade de pessoas trans, né, de jovens aprendizes trans. Aí, ou seja, Deus te colocou no caminho assim que você precisava para projeto certo para trabalhar. Justamente. Só fazer um adentro aqui. Eu me assumi para ela largar o emprego ali por conta desse preconceito. Foi tipo assim, explodiu a bomba no ventilador e ela aproveitou essa bomba espalhada para dar um jeito assim em tudo, não só para mim, mas para todos, né? Que aí ela ajudou muita gente. Ajudei e ainda ajudo. Assim, quando as pessoas recorrem, né? Porque o meu perfil educacional é mais de escutar, aí depois eu vou agir. Então eu escutava muitos adolescentes assim na questão de meu pai não aceita, sofri preconceito em casa, minha namorada também não aceita, chutou minha bunda, esse tipo de coisa que dia a dia a gente escuta no mundo educacional, não, sofri agressão, tentaram me violentar, a gente escuta isso. Já escutei de um jovem lá, que eu não vou mencionar o nome, ele falou comigo que o cara da república dele tentou violentar ele. Então, justamente. Então, é pesado, gente, é muito pesado. É muito pesado. Porque essa pessoa já tinha sido abandonada pela família e já aqui em Minas Gerais a pessoa já tem essa vivência ruim que foi de ter uma agressão sexual contra ela, de certa forma, né? E nós, como educadores, é o papel acolhedor de instruir e direcionar para o caminho correto. Porque as pessoas trans, elas tiveram essa situação de nascerem num corpo que não lhes pertence, assim, entre aspas. Porque elas se sentem outra coisa. Não se sentem com aquele corpo biológico. Porque a gente tem que entender que espírito e carne são coisas que se ligam. Mas se uma coisinha não encaixa na outra, aí causa aquele constrangimento. Né? E independente da sua base religiosa, dos seus preceitos religiosos, você tem que entender que aquele ser, ele vem de crenças, culturas, uma série de coisas que vai fazer aquele indivíduo desenvolver de uma maneira diferente. A gente vê que em diversas realidades e patamares sociais, do rico ao pobre, temos uma visão diferenciada da transexualidade ou da não binariedade e outros, né, do LGBTQIA+, etc. Como a sociedade se porta. Na novela a gente teve um exemplo da Ivana, que se assumiu Ivan, de uma família classe alta. E justamente. Na época dessa novela foi assim o ponto que como diz, né? Eu deitei o cabelo para falar com meus pais, porque minha mãe e meu pai estavam acompanhando ali a novela. Eu falei, acho que eu vou aproveitar agora. Meu momento chegou, é agora que eu vou falar. Eu falei, eu deitei o cabelo. Foi aí que eu contei pra minha mãe. Tipo, basicamente a conversa foi: mãe, sabe a novela que você adora? Então, sabe a Ivana? Então, eu sou igual a Ivana. Só que ela é o Ivan e eu sou o Pedro, ok? Não tive coragem de contar pessoalmente, porque eu não sabia ali da reação, né? Eu contei assim, eu falei, já que eu vou contar de longe, né? Eu bato e escondo o pau, porque se der ruim, eu tô de longe. E aí eu contei desse jeito, eu falei, mas você adora essa novela? Eu sou assim, ok? Ela me surpreendeu. Pelo que eu já te conheço, você foi cuidadoso, você é cuidadoso, amoroso. Você também teve coragem de contar, porque sua mãe já estava lhe aceitando mais, viu a sua evolução, que você estava no caminho que ela sempre quis, da honestidade, do respeito, do estudo, sabe, uma pessoa honesta. Então, tinha
tudo isso a seu favor. Aí você falou, chega, agora é hoje, né, Pedro? É hoje. É, justamente. E aí, continuando essa questão do anseio familiar, dá para ver nitidamente como é diferente a questão da receptividade diante das classes sociais, né? Como que uma família, né, financeiramente favorecida, ela tem uma percepção, e como uma família em vulnerabilidade social, ela tem uma outra percepção, né? Eu conheço pessoas que são homossexuais que na comunidade não se assumem homossexuais, porque se assumir homossexual vai sofrer, vai ser praticamente apedrejado, como se fosse a Maria Madalena. E no mundo de uma classe mais favorecida, onde tem um conhecimento, vai ter uma rejeição inicial, mas com o decorrer do tempo eles têm uma percepção diferenciada. Lógico que nós não podemos generalizar, porque se eu generalizar, como educadora, eu estarei errada. Mas esse viés tem uma diferença, sim. A gente não pode apagá-lo, porque a novela nos mostrou isso, que no fim das contas, por mais que foi uma coisa meio romanesca, né, de novela, tem uma diferenciação. No caso seu, você viu que no fim das contas também teve uma aceitação. Mas a gente sabe que pessoas menos favorecidas, a gente tem um grande número de relatos que as pessoas não são bem aceitas. É a dificuldade para comprar o hormônio, é a dificuldade para ter um médico, para conseguir um ambulatório que faça esse atendimento gratuito. Que aqui em Belo Horizonte tem um, que é o Eduardo de Menezes. E a questão, justamente. É pelo SUS, o Eduardo de Menezes. Sim. E tem aquela questão de a cirurgia, que é um grande tabu. Porque eu me recordo desses meninos lá que nós trabalhávamos com eles, quem se consultava nesse ambulatório, eles ganhavam 3 receitas para, tipo assim, só consegue consulta de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, então eles já se precaviam dando mais receitas para que os meninos e meninas trans já tivessem esse medicamento, porque não pode falhar. E todos nós sabemos que o medicamento, se ele é prescrito para tantas horas ou tantos dias, ele tem que ser feito assim, porque senão ele perde o seu efeito. E essas pessoas ainda encontram grande dificuldade na questão da cirurgia, da mastectomia. Mastectomia, silicone, no caso das meninas trans. Justamente. Histerectomia, que é a retirada do útero. Faloplastia, que é a cirurgia, né, da vagina para o pênis. E eu só me esqueci agora o nome da cirurgia, né, do pênis para a vagina. Mas todas essas, assim, são, né, difíceis de conseguir até certo ponto. Mas o que eu mais vi, assim, com os meninos que nós trabalhávamos, é a questão do seio, da mastectomia. A outra nem se falava. Então, eles, né, eles tinham dificuldade financeira. São meninos vulneráveis. Esses cachorros estão latindo, tá, gente? Não participando. Eles, menina. As filhas. Essas pessoas passavam, e muitos passam, porque o contrato de aprendizagem acaba, eles passam uma dificuldade financeira, né? E é complicado, porque a cirurgia de mastectomia não é uma cirurgia barata. Imagine só, suponhamos que a pessoa ganha R$900, mil e alguma coisa, que eu nem sei quanto é o salário mínimo. Mas essas pessoas vivem disso. Imagina juntar R$10.000, tendo em vista que estamos numa pandemia ainda e as coisas estão com a inflação altíssima e a tendência é aumentar mais os preços das coisas, né? A gente vê uma defasagem econômica e social muito grande. Estamos com 16 milhões de desempregados e dentre desses 16 milhões de desempregados a gente deve ter uma parcela muito grande de pessoas trans, né, masculinos e femininos. Então é complicado quando se fala dessa questão da cirurgia. Não temos uma política pública eficiente que trate isso de uma maneira saudável, que leve isso como uma saúde mental. Porque, querendo ou não, isso influencia diretamente na saúde mental dessas pessoas. E, ocasionalmente, muitos têm uma disforia muito grande, leva-se ao suicídio, porque ela não tem uma orientação, uma estrutura, para que ela vá até uma ajuda, ou não sabe que pode ligar para o 188 para poder buscar uma ajuda necessária,
né? Eu estou com aquele desejo de autoextermínio. O que eu devo fazer? Por que eu estou fazendo isso? Né? Não tem um psicólogo. Gente, nós sabemos que tem a tabela do Conselho de Psicologia, do valor de consultas sociais. E muito para essas pessoas vulneráveis ainda é caro. Imagine só tirar R$50, R$80 de um orçamento comprometido. O aluguel já é caro, a comida está extremamente cara. Essas pessoas trans, elas estão marginalizadas por causa da condição social oferecida pelo nosso Estado, que não é nada agradável. Então, é uma cadeia, né? É um efeito dominó, uma coisa puxa a outra, até que tudo cai. Então, ela não está... Você falando, né, é tão importante a gente situar, né, dessas realidades, que é uma realidade, por mais que as pessoas não queiram ouvir, por mais que machuque e tal, é uma realidade. Eu fico pensando, né, para uma pessoa que quer ser o que ela quiser ser, é um leão de dentro que quer, né, gritar, e outro leão de fora que quer mais, Olha quantas dificuldades que a pessoa tem que enfrentar para ser quem ela quer ser, não é verdade? Justamente. Então, a saúde mental fica totalmente comprometida. Às vezes as pessoas se vê sem saída. Então, esses dias eu fiz uma pesquisa aqui rápida na internet. O Brasil é o índice mais alto de violência. De violência. Isso que vocês estavam dizendo, que olha, o colega de quarto queria bater no outro, queria acabar com o outro por causa da orientação, da opção sexual dele. Então as pessoas têm medo. Conforme o ANTRA, no Brasil hoje, a idade, né, a estimativa média de pessoas trans no Brasil hoje são de 35 anos apenas. Por causa de assassinatos, suicídios, né, a violência no geral. Então, assim, gente, a gente tá falando de uma população aí, como a Letícia bem colocou, que às vezes tem que ficar calada, tem que se omitir, né? Não consegue alcançar 40 anos, como o Pedro tá dizendo. E assim, a gente que atende, eu atendo criança, muita criança, adolescente, Larissa acompanha também adolescentes. Nós estamos vendo isso diariamente, entendeu? As questões estão chegando para a gente e a gente tá aqui num movimento mesmo de prevenção, né? Então, assim, a gente já tá com o tempo acabando, gente, é mole. Então, eu queria perguntar, eu acho que a gente vai ter que fazer uma outra live. É possível isso? Os cachorros nem participaram ainda, gente. Nem apareceu na telinha. Pra dar seu depoimento. Outro momento, não é possível isso. A Letícia nem. Não tô me contentando com isso aqui, tá pouco pra gente, hein? Mas eu queria que vocês deixassem um recado. Larissa faz umas considerações também, né? Antes dos meninos finalizar, dizendo o seguinte, né, Pedro e Letícia? O que vocês acham que os pais precisam ouvir, ou eles precisam fazer? Eu queria que vocês aconselhassem, não a gente. Hoje a orientação nossa é de vocês. Mas, Lari, faz umas considerações aí pra gente ir finalizando, né? Não, na verdade, eu só tenho que agradecer ao casal, né, por ter aceito, né, expor um pouco da sua vivência e falar de um relato que é tão próprio, tão íntimo de vocês, né, da história de vocês. Então, a gente só tem que agradecer, né, por vocês terem aceito. E outra situação, né, que eu achei muito interessante da Letícia falando, porque a minha área central, assim, tanto de avaliação psicológica, mas não entra aqui na discussão, mas porque eu não faço avaliação para cirurgia, ainda não faço isso, mas quem sabe no futuro. Não faço parte de uma equipe, né, porque não é assim, né, tem que fazer parte de todo um esquema, não é uma coisa avulsa, assim, do nada. Mas é a questão de carreira. Isso é uma das que eu estava falando, eu estava pensando, nossa, tanta coisa difícil pensar numa questão só de jovem aprendiz, de questões de vulnerabilidade, de uma condição tão dura, de tu tá 24 horas, né? Parece a questão do AA, assim, tu tentar sobreviver cada dia, sendo que te impõe uma certa condição de uma violência de vários tipos, né? De tu, né? Parece que a pessoa não nem respira, a família não dá, o trabalho não dá, né? O dinheiro acaba, onde eu vou morar, o que eu vou comer, né? O que eu vou fazer para continuar existindo? Ter força para continuar existindo. Porque é muito difícil, né? E quando as portas vão se fechando,
né? Por isso que esses projetos são tão lindos e tem que ser, a gente tem que vibrar quando a gente começa a descobrir mais coisas desse universo. Projetos sociais, de jovem aprendiz para empregada de trans, porque essas coisas são muito importantes. Porque alguém tem que abrir a porta para essas pessoas. Não é possível que ainda a gente feche todas as portas para as pessoas porque elas são diferentes do que a gente entende como certo. E o que de fato é certo, né? Você tira, então você tira É errado. certo eu, sei lá, ficar vestindo que nem a Barbie? Não. Sei lá, na minha cabeça pode ser, eu acho muito bonito e tal, mas acho que pra mim seria muito esquisito, porque, né, não condiz o biotipo da pessoa com a Barbie. Então, mas assim, o que a gente tem, a gente tem que parar com essa questão, assim, de tentar pensar, de se abrir mais, né? Isso eu acho que também é um exercício que a gente pode pensar também tanto como educadoras, né, pela nossa experiência, pela nossa relação também que a gente tem com a escola, mas também pela parte da psicologia, de tu entender e aceitar essa pessoa como ela vem para ti. E não mais uma porta que se fecha, porque tu vai achar essa pessoa um pouco estranha, que sai um pouco do que tu está esperando como paciente, tem afiliação, que tem mãe, que tem pai. Eles não têm mãe, não tem pai para chamar, gente. É difícil. Só tem eles e só tem a gente, às vezes. É o único vínculo que tem. Então, se a gente quebra até isso, a coisa desanda. Né? E as estatísticas estão aí para mostrar que alguma coisa tem que ser feita. Né? Não é fácil, não é? Mas, partindo do princípio que dá a chance dessas pessoas, pelo menos, terem acesso aos serviços, já é algo que tem avançado muito mais, né? Com políticas públicas. Elas são falhas, são, mas elas existem. Hoje. Não existiam há 10 anos atrás, a gente não via nenhuma cartilha 10 anos atrás que fosse mais difundida de direitos da comunidade. E muito menos sobre a questão de transexualidade. Né? Era algo assim, que isso? Que coisa misteriosa e bizarra é essa aí, esse universo aí. Então, na verdade, era mais isso, era agradecer e, né, passar a palavra para vocês. Né, o que vocês querem fazer para o nosso fechamento aqui. Mas que eu estou muito feliz por vocês terem aceito a gente ter conversado ao vivo. Obrigada pelas honras. Pessoal, o apelo, né, não só para os pais, mas para a sociedade no geral, é para enxergar com os olhos da alma. Porque o que eu vejo é que os olhos carnais, eles estão arregados de preconceito, de falta de conhecimento. O conhecimento está aí, o pai Google ajuda. Quem não souber, procura informação. As universidades têm suas bibliotecas, as escolas estão aí. Os empregadores também têm que abrir os seus olhos, porque o cunho social é muito importante. Na nossa agência, nós temos uma política de dar oportunidade para pessoas LGBTs, negros e mães solos. Porque essas pessoas são jogadas à mercê da sociedade e elas devem ser respeitadas pelo seu conhecimento e pela sua bagagem, não pelo seu estereótipo que a sociedade gosta de rótulo, né? Tanto que eu hoje sou uma pessoa, né, que quando a gente começou a ter um relacionamento, eram duas meninas, duas lésbicas. Hoje eu sou uma pessoa não binária, ele é um homem trans e tá tudo bem, é isso aí. Né? A gente se respeita, a gente se ama do jeito que a gente é, nós temos nossas particularidades e nossas limitações, a gente respeita isso e cresce junto todos os dias. E eu peço um apelo aos pais que os filhos devem ser respeitados como eles são. Ele não precisa usar uma saia, usar rosa para ser mulher ou ter uma oncinha. Ou o menino não precisa brincar de carrinho ou usar azul para ser um homem. Ele precisa ter respeito. Ele precisa ter uma índole. É chegar numa sala de aula com outras crianças diferentes e respeitar a diferença das outras crianças. É chegar na adolescência, se tem um amigo mais afeminado, respeitar a diferença do seu amigo. Ou se tem uma amiga mais masculina, respeitar essa amiga. Porque o que nós temos dentro da gente é muito mais valioso do que nós temos por fora. Cabelo é só cabelo. Estética é só estética. Mas o que a gente carrega dentro da gente é muito mais importante. Porque a gente tem história, temos valores
temos família e temos nossos conceitos de vida. E isso deve ser respeitado. Todos nós, LGBTs, buscamos respeito perante a sociedade e uma equidade, não é igualdade, porque se não te colocar no muro, sua igualdade é diferente da minha. Então, queremos ser né? Nós queremos o nosso espaço, nós queremos a nossa conquista como profissionais, como seres humanos em primeiro lugar, independente da nossa nacionalidade, independente do nosso credo, independente de qualquer coisa. Todas as nossas diferenças, uma completa as outras. Eu sou muito diferente dele. Muito. Eu sou mais falada, bocuda. Ele já é mais falado. E a gente se completa nisso. Eu já sou mais analítica. Ele já não é tanto. Ele é mais artista nessa questão visual. E a gente se completa de qualquer forma. E é dessa forma que a gente mostra para o mundo que a nossa família tradicional, que é uma pessoa não binária com um homem trans e 2 cachorros, é a família tradicional do século XXI e as pessoas têm que respeitar isso. O curioso é que para a gente manter uma família, a gente só precisa de amor, nada mais. Justamente. Né? Uma coisa assim. Justamente, eu tenho uma frase assim que eu gosto muito, sabe? Não ame no passado, não ame no futuro, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Justamente. A gente tem que amar no presente. Isso que os pais têm que saber. Ame os seus filhos atenciosamente no presente e não tenha orgulho deles tarde demais, porque tarde demais pode ser que nem tenha, entendeu? Então, os pais têm que observar muito e amar, respeitar, acompanhar agora. Agora, aqui e agora, né, Pedro? Justamente. Gente, tão demais, meu coração tá assim, ó. E meus olhos já estão falando por mim. Muito obrigada por essa troca rica, né? Por a gente poder contribuir aí com tantas pessoas que também já me pediram, né? Como psicóloga, assim, fala do assunto, me ajuda ao meu pai, a minha mãe entender mais, que isso possa chegar, né, em vários corações e que essas criaturas divinas, corajosas, valentes, né, só estão lutando para ser feliz, nada mais, né? E que vocês possam abrir os corações para doar amor. É isso que eles querem, nada mais. Justamente. Obrigadão, viu, meninas, pelo convite. Foi maravilhoso. Muito obrigada, gente. Beijo. Até a próxima. Não vai parar não, hein? Tchau, gente. Tchau.